Fala pessoal, tudo certo? Vamos iniciar aqui hoje uma sequência de aulas aí sobre Raspberry Pi. É um tema que tem potencial bem grande aí no mercado ultimamente não, né, nos últimos anos. E hoje a gente vai mexer um pouco com a parte de Shell Script, que é uma área que você consegue controlar e ter domínio, né, sobre a sua Raspberry Pi. Bom, o que é Shell Script? Ou, por exemplo, o que é Shell e o que é Script, né, que são duas coisas diferentes. O Shell é exatamente essa janela que vocês estão observando aqui, certo? Onde você tem o domínio sobre o seu sistema operacional, ou seja, você consegue manipular a sua Raspberry Pi através dos comandos que você passa para o Shell, seu sistema operacional e, consequentemente, para o seu sistema operacional, certo? Então, por exemplo, se eu der um comando date aqui, através de uma chamada de sistema, a minha Raspberry Pi vai responder com a data, certo? A data que está cadastrada nela. Bom, este é o shell. E o script é a capacidade de a gente organizar esses comandos de forma linear, né? Ou seja, realizar uma sequência de comandos em que a gente possa realizar alguma coisa de útil, né? com o nosso dispositivo. Bom, um exemplo simples disso é o Hello World. Então nós vamos começar com um simples Hello World. Vou olhar aqui o diretório que eu estou. Vou entrar no meu diretório de documentos. Bom, pessoal, essa simples manipulação de diretórios aqui já são comandos do Shell Script, certo? Ou seja, desculpa, comandos do Shell. Como eu já disse, o Shell Script é uma sequência de comandos. Então aqui a gente vai criar uma pasta com mkdir. Vai chamar scripts. Certo? Então minha pasta foi criada. Vou entrar na minha pasta. Beleza. Então aqui a gente vai criar o nosso primeiro script. Através do Nano, que é um editor de texto, a gente pode criar o nosso primeiro arquivo aqui, ao qual ele vai armazenar o nosso script, certo? Então Nano, o nome do nosso arquivo vai ser scp sh, para identificar que ele é um script. Bom, a primeira coisa que a gente padrão de organização de script é a gente identificar quem vai ser o interpretador desse script, porque existem vários interpretadores de scripts, né? Os mais comuns são o bash, que normalmente já vem por padrão na máquina, certo? Então vamos identificá-lo. Identificamos ele como bin /bash. Bom, nesta linha aqui nós identificamos qual vai ser o interpretador do nosso shell script, certo? Do nosso script. Aqui um comentário sempre é identificado com o hashtag. Então este é um comentário. Certo? E por exemplo, os comandos que eu colocar daqui em diante, eles vão ser executados sequencialmente, certo? Quando eu executar o meu script. Por exemplo, quando eu dou o comando echo hello world, que é o script mais simples que a gente pode realizar. Vamos salvá-lo aqui. Como eu abri o editor Nano, vocês podem observar que Ctrl O a gente vai salvar o arquivo. Então Ctrl O, Enter. Ctrl X nós vamos sair. Ctrl X. Se a gente der um ls, que é o listen, ele vai mostrar que o nosso arquivo foi criado. E para executar o nosso script, é simples. Basta a gente identificar o bash como
o interpretador de scripts e passar o nome do nosso script criado, certo? Se a gente clicar em Enter aqui, a gente vai observar que ele printou na tela o nosso Hello World. Bom, o comando que eu dei dentro do script, eu posso realizá-lo aqui fora também. Então, se eu fizer Hello World, ele vai ser executado da mesma forma. Então, pessoal, aqui nós podemos ver, né, o potencial dessa ferramenta. Um exemplo simples agora é a gente poder, por exemplo, recuperar a temperatura do processador do nosso dispositivo. Essa informação é útil em alguns casos, como exemplo prático, em alguns projetos que eu trabalho, onde a Raspberry ela fica alocada em um lugar onde a temperatura é crítica. Essa informação é útil, pois você pode monitorar e prever, por exemplo, que o seu dispositivo está passando do limite, né, de temperatura. E você pode tomar algumas precauções com relação a isso, conforme ele passe de um limiar que você definiu. Então você realiza um script em que você possa monitorar e salvar essa temperatura em algum lugar e manipulá-la, processá-la, e através disso você pode, por exemplo, desligar a sua Raspberry para evitar que ela se danifique, certo? Então, o comando cat, ele simplesmente faz a leitura do arquivo, né? Então, aqui aqui é o diretório onde, dentro desse arquivo temp, que fica nesse diretório, ele retorna a temperatura do dispositivo. Então, se a gente der o Enter aqui, essa temperatura vai ser de 44 graus, certo? E através, por exemplo, do nosso script, então entrando no nosso script lá novamente, SCP, aqui nós poderíamos, por exemplo, fazer o mesmo comando que a gente fez na linha de comando, certo? Simplesmente para printar a temperatura. Então nós damos um Ctrl A, salvamos e saímos. Se nós executarmos novamente esse script, então clicando aqui o comando para cima, né, a gente consegue retornar nossos comandos. Então cliquei para cima aqui até eu encontrar o comando novamente do bash. Se eu apertar Enter, nós temos aqui printado na tela o nosso Hello World e a nossa temperatura. Então, vocês conseguem agora observar o potencial da ferramenta. A gente consegue colocar os comandos de manipulação do nosso sistema operacional numa sequência de comandos. Então a gente pode, mais para frente aí nas nossas videoaulas, nós vamos manipular, criar variáveis e fazer uma programação que seria semelhante a qualquer outra linguagem de programação. Só que a diferença é que a sintaxe é a do shell script, certo? Seria os comandos mesmo do nosso dispositivo, do nosso sistema operacional. Certo, pessoal? Então a nossa videoaula é simples mesmo, é só para mostrar o que o shell script faz e a capacidade dele. Nos vemos na próxima aula aí. Abraço.